Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo aqui na Central Trader. Aqui quem fala com os amigos é Anderson. Hoje nós estaremos mostrando mais um modelo operacional para que os amigos possam estar estudando e agregando aos seus conhecimentos. Lembrando a todos os amigos que vocês que ainda não conhecem a nossa fanpage no Facebook, é só procurar por Central Trader e curtir que você estará recebendo todas as novidades da nossa equipe através do Facebook. E no Twitter, é só amigo procurar por @CentralTrader, também estará recebendo as nossas novidades através do Twitter. Eu quero mandar um abraço especial aí ao nosso parceiro, né, que é o escritório lá da Corretora 1 em Campinas. Então quero mandar um abraço especial ao nosso querido amigo e parceiro Admilson, então, lá do escritório da Corretora 1 de Campinas. Bem, gente, quando a gente comenta e mostra para vocês aí um novo modelo operacional, eu sempre gosto de colocar, antes de mostrar esse modelo, que os amigos façam um estudo, né? Que vocês façam o seu estudo neste modelo, no mínimo 3 anos atrás, né? Então você vai pegar há 3 anos atrás e vai estudando este modelo que eu vou apresentar para vocês. O que vocês façam? Essa é uma dica que eu quero que vocês façam antes de começar a operar este modelo operacional que eu vou mostrar para vocês. Volte no passado, pegue os 3 anos, no mínimo 3 anos. O que você vai fazer? Você vai selecionar os melhores ativos que sobressaíram por esse modelo e só vai trabalhar este modelo em cima desses papéis. A minha dica: pegue sempre os 10, no máximo 10. Selecione os 10 melhores que performou sobre esse modelo e quando der o sinal, reserve um capital, né? Reserve um capital para estar trabalhando este modelo operacional. E quando der o sinal, você executa a sua entrada sem espaço a achismo, sem espaço a nada. Ah, vai sair um balanço do ativo, eu não vou executar. Ah, amanhã vai sair uma pesquisa de eleição e eu não vou executar. Não. Este é um modelo operacional objetivo que ele exige do trade fidelidade. A partir do momento que aparecer o sinal, ele vai fazer o seu manejo de risco e vai executar suas entradas, sem espaço achismo. Tá bom? Anote os 10 principais papéis, aqueles que teve um maior lucratividade, aqueles papéis que teve um nível de acerto maior, e procure trabalhar somente esses 10 ativos. Esta é uma dica bem importante. Depois que você fizer esse filtro desses 10 ativos, outra dica importante: comece a operar com um capital menor. Depois que você estiver operando no mínimo 6 meses com uma quantidade menor de capital, quando completar 6 meses, aí você vai começando a aumentar de 10 em 10% em cada mês. Por que isso, Anderson? Porque você vai pegando a confiança no modelo operacional. A partir do momento que você começa a ter confiança no modelo, aí sim você vai soltar o seu manejo de risco. Isto é uma dica que eu dou bastante importante para os amigos. Bem, nós estamos usando o Profit Chart, né, que é a ferramenta, a plataforma gráfica que eu uso. O nome deste modelo operacional é Andinho. É um modelo operacional que eu criei, um modelo operacional bastante interessante, que vai facilitar e muito a vida dos traders naqueles papéis que estão em plena tendência de alta, né? Então ela vai facilitar. Você vai acabar comprando todos os recursos, aqueles recursos que a maioria dos traders estão com medo. Você já está pensando em compras. Eu vou mostrar como e como vocês vão fazer isso na prática, tá bom? Bem, a primeira ferramenta que nós vamos usar, nós vamos clicar no meio, nós estamos usando o Candlesticks, né? Normal, padrão. Eu uso o gráfico não ajustado. Este modelo operacional pode ser trabalhado no gráfico de 60 minutos, no gráfico de 240 minutos, diário e semanal. Eu não trabalho esse modelo no gráfico menor que 60 minutos. Eu sei que funciona, mas isso vai levar aí. Eu não fiz esses estudos
para falar a verdade, acabei fazendo um pouco, mas eu não tive um histórico maior. Mas pelo pouco que eu estudei, realmente ele funciona também no gráfico de 15 minutos. Mas minha dica: 60, 240 diário e semanal, que é os tempos gráficos que eu trabalho, tá bom? Vamos lá, vamos clicar no meio do gráfico e vamos inserir um indicador chamado DI mais e DI menos. Está aqui, DI mais e DI menos. Então nós estamos com o DI mais e o DI menos aqui no gráfico. Basicamente, como é que funciona este modelo operacional? Este modelo operacional, essa ferramenta ela demonstra qual que é a pressão compradora que predomina no papel. Se é a pressão de compra ou se é a pressão de venda. Nós vamos colocar ele no período de 40 períodos. Nós vamos colocar aqui o DI mais em azul e o DI menos em vermelho. Então, está aqui. Então, basicamente quando o DI mais, que está aqui em azul, está acima do DI menos, prenuncia que a pressão de compra nos últimos 40 dias está mais forte do que a pressão de venda. Quando tivermos com o DI menos acima do DI mais, prenuncia que a pressão que predomina no papel é a pressão de venda. Basicamente, este filtro ele vai fazer com que nós não operamos contra essa tendência de um prazo maior, baseada nesse indicador. Vamos clicar no gráfico diário, ou vamos clicar no gráfico e vamos inserir uma média móvel. Essa é uma média móvel simples, aritmética, de 20 períodos. Então vamos clicar aqui, uma média de 20 períodos. A gente clica aqui, basicamente vamos botar ela aqui em verde. Os valores é fechamento, uma média simples aritmética. Estamos aqui. Bom, como que vai funcionar a compra, Anderson? Bom, nós vamos esperar um ativo que ele esteja primeiramente trabalhando com o seu DI mais acima do DI menos. Nós estamos usando aqui a CROT nesse exato momento. Olha aqui. Nós estamos com o DI mais acima do DI menos. Então eu só posso estar trabalhando na compra. A média de 20 ela está inclinada para cima. Basicamente o que eu vou esperar? No mínimo 2 candles negativos de queda. Então necessito que o DI mais esteja acima do DI menos, média de 20 subindo e que tenha 2 candles negativos de baixa. Aqui, a partir deste patamar, eu vou marcando a máxima de cada dia com o stop na mínima. Coloco 1 centavo acima do meu ponto na máxima deste segundo candle negativo. Ok? Bom, este é o primeiro critério. 2 candles negativos ou um candle que faça uma inside bar. O que é uma inside bar? É um candle que tem a sua menor amplitude dentro da máxima e mínima deste candle anterior. Isso aqui é um candle inside bar. Não é o que nós temos nesse exato momento, certo? Certo. Mas se tivesse e não tivesse acionado nessa próxima barra, eu traria o meu stop, meu ponto de entrada para essa máxima, com o stop ficando na mínima. Mas não é o que temos agora. Bom, eu vou esperar o próximo dia que acione. Então aqui nós temos, não acionou, nós temos 3 candles consecutivos preto. Lembrando, tem que ser candles negativos, não pode ser candles, se tiver um candle positivo aqui, cancela-se o trade. Então nós temos que ter no mínimo 2 candles consecutivos. Qual que é a ideia? É buscar comprar todos os recursos de um papel que está em tendência de alta. Principalmente aqueles candles que a pessoa acredita que vai voltar, vai fazer um recuo mais importante. E não. Geralmente quando o trader vendeu nesse candle, ele coloca o stop já nessa máxima. Se tivesse acionado, a gente já compraria os stops dessas duas pessoas, desses traders que entraram vendendo nessas duas barras. Como aqui nós não acionamos, o que basicamente eu faço? Temos 3 candles.
Certo? Certo. Então nós vamos colocar o nosso ponto de entrada na superação desse candle negativo com o stop na mínima. Tá ok? Bom. Lembrando, estamos com day mais acima do day menos, média de 20 ascendente, 3 barras consecutivas de queda. Aqui executou a entrada. Agora existe a beleza do modelo. Qual que é a beleza do modelo, Anderson? Nós temos aqui um modelo que vai arriscar no mínimo uma barra para um alvo que seja no mínimo 2 barras. Então nós temos o stop nessa mínima. O alvo, qual que é o alvo? Bom, o alvo fica a amplitude sempre dos 3 candles negativos ou dos 2 candles negativos que tiver, né? Neste caso nós temos 3 candles negativos. Então aqui eu tenho um payoff, um risco na operação pequena para um lucro maior. Basicamente é isso que a gente busca. O objetivo desse trade fica lá em 43 com 16. Bom, então nós assumimos o trade. Existe um stop, Anderson? Sim, existe um stop. O stop é quando tiver um fechamento, neste caso nós temos esse fechamento aqui, temos esse fechamento que vai... Então nós temos esse fechamento, né? Temos um fechamento acima do fechamento do candle anterior. Então tem um fechamento, o que a gente faz? Automaticamente eu trago o stop para a mínima deste candle anterior. Se tivermos um fechamento acima desse fechamento, eu vou trazer o stop para essa mínima até alcançar o objetivo do trade. Então aqui nós finalizamos um trade. Então pegou a ideia? Então a ideia é bem simples. Finaliza-se o trade, vamos esperar agora no mínimo mais 2 candles consecutivos de recuo. Eu fico de fora, nada a ser feito, nada a ser feito, nada a ser feito. Aqui nós temos já novamente 2 candles consecutivos de queda. Eu tenho o day mais trabalhando acima do day menos, média de 20 subindo, então eu coloco o meu stop nessa mínima, certo? Aqui eu não executei a entrada porque não superou a máxima e existe um candle azul. Neste caso, nada a ser feito. É um modelo bastante interessante que vai facilitar muito a vida do trade. Vamos colocar outro ativo que fez uma belíssima movimentação recentemente e que gerou também um belíssimo trade. Estamos aqui em Betou. Então Betou vinha trabalhando em tendência de alta, day mais acima do day menos, média de 20 subindo. O que a gente vai esperar? No mínimo 2 candles consecutivos de queda. É o que temos aqui agora. Então, basicamente, boto uma entrada, um stop nessa máxima, o ponto de entrada nessa máxima com o stop nessa mínima. E o alvo fica sendo a amplitude dos 2 candles projetado para cima. Então aqui não acionou o trade. Então, nada a ser feito. Basicamente, eu vou esperar novamente mais 2 candles consecutivos de queda. Nada. Nada. Lembrando, tem que ser um candle. Aqui até a gente tem uma entrada, né? Neste caso, fica uma entrada aqui. 2 candles consecutivos de queda. O stop dessa operação vai ficar... Aqui nós temos 3 candles. Aqui é uma entrada bem curta. Geralmente não proporciona belíssimos entradas. E aqui também a gente não acabou entrando. Então vamos voltar de novo, mostrar outro trade nesse papel. Um papel que funciona, um modelo operacional. Aqui nós temos novamente 2 candles consecutivos de queda, né? Então basicamente a gente coloca uma entrada nessa máxima, o stop na mínima desses 3 candles. E o alvo, se vir a superar, não executou, então nada a ser feito. Vamos esperar novamente. Aqui mais um candle de queda. Então o ponto de entrada fica se vir a superar essa máxima com stop na mínima. Vamos ver. Aqui não acionou. Média de 20 continua ascendente. O day mais acima do day menos. A gente vai e coloca o ponto de entrada sempre sendo nessa máxima. 1 centavo acima da máxima.
Não acionou, não executa o trade porque... Não, aqui a gente executa o trade porque existe um inside bar. E Anderson, esse inside bar pode ser candle negativo e pode ser candle positivo? Sim, pode ser candle positivo e candle negativo. Então a gente coloca uma entrada na superação da máxima, neste caso não superou, então nada a ser feito. Vamos esperar novamente uma oportunidade. É um papel que funciona muito bem. Vamos procurar na ponta vendedora, por exemplo, uma CSNA3, que foi bastante interessante operar esse papel na ponta vendedora por esse modelo. Então vamos lá. Aqui recentemente nós tivemos uma venda, né? Aqui. Estamos com o day menos acima do day mais. Nós vamos necessitar que 2 candles consecutivos de alta. Quando tiver 2 candles consecutivos de alta, eu venho e marco a máxima e a mínima. A gente vem e marca a máxima e a mínima. Se perder, eu vou executar a entrada. Como aqui não perdeu, a gente tem um inside bar, eu assumo o meu ponto de venda para essa mínima. Porque existe um inside bar, que é um candle que tem a sua máxima e mínima dentro do candle anterior. Day menos acima do day mais, média de 20 em cima dos preços, então acionou o trade. Qual que é o alvo, Anderson? Bom, o alvo fica sendo as duas amplitudes desses 2 candles positivos para baixo. Então a gente vai e aqui vai ajustando o stop. Teve um fechamento abaixo, fechamento do anterior, stop para essa máxima. Ainda não acionou. Aqui até acabou acionando o stop, né? Stop dessa operação aí, tivemos um stop no lucro. Bateu no objetivo aí, o stop no 0 a 0. Vamos ver outra venda que proporcionou por esse modelo operacional. Um modelo operacional que tem aí realmente um nível de acerto interessante, que pega aí as grandes movimentações de queda. Só que não é, a gente não vai ter os sinais aparecendo todas as vezes, né? Então a gente vai localizar aqui 2 candles consecutivos aqui, né? Este aqui. 2 candles consecutivos de alta, day menos acima do day mais. Então a gente vem e marca a mínima desse candle. Ponto de venda fica na perca dessa mínima, o stop na máxima e o alvo fica sendo a amplitude desses 2 candles projetado para baixo. Aqui a gente executa um trade se vir, um trade com objetivo aqui em 7,13. Então aqui a gente executou o trade que bateu no objetivo. Um modelo operacional bastante interessante que realmente ajuda o trade aí na tomada de decisão em cima daqueles papéis que estão bastante direcional, né? Se a gente pegar até a própria Petrobras nesse exato momento, Petrobras, aqui, recentemente nós tivemos esse trade aqui sendo acionado, né? 2 candles consecutivos, a gente marca a máxima, stop na mínima, o alvo, a amplitude dos 2 candles projetado para cima, aqui. Então já alcançou no próximo dia. Agora recentemente deu outro trade, nós estamos dando desse exato momento. Se vier a superar essa máxima, executa uma entrada, o stop na mínima, e o alvo sempre a amplitude dos 2 candles projetado para cima, né? Fica ali. Olha na ponta vendedora na própria Petrobras. Recentemente nós tivemos aqui este trade sendo feito aqui na Petrobras. Ele não é tão fácil de aparecer, né? Porque dificilmente faz 2 candles consecutivos de alta e de baixo. Olha aqui essa entrada. Vamos ver aqui. Aqui nós estamos operando somente as compras. Por aqui. 2 candles consecutivos de queda. Day mais acima do day menos. A gente marca a máxima e a mínima. Ponto de entrada não foi acionado na próxima barra. A gente abaixa o ponto de entrada para a próxima barra, porque nós temos o inside bar. Opa. O alvo fica sendo a amplitude desses 2 candles negativos para cima, né? Aqui chegou a se aproximar muito, né? Nós não
acabou não batendo no objetivo. É um modelo operacional que realmente, olha aqui outra entrada, mas aqui nós não tínhamos. Um modelo bastante interessante que vale a pena os amigos estudarem. Aqui outro papel na outra venda, 2 candles consecutivos de alta, a gente vem em marca mínima, o alvo fica sendo a amplitude desses 2 candles projetado para baixo. Então nós temos um alvo aí que fica lá embaixo. Modelo bastante interessante. Novamente outra venda aqui, média de 20 subindo, descendo, day menos acima do day mais, executa uma venda nessa operação, na perca dessa mínima, stop na máxima, o alvo fica sendo a amplitude desses 3 candles para baixo, que foi localizado. Bom, é um modelo operacional que realmente funciona. Ele tem um nível de acerto na faixa de 60% a 75% em alguns papéis. O meu truque é que esses papéis seja operado aí em cima dos papéis que estejam em plena tendência de alta, alinhado com a força relativa. Olha aqui na própria ELET 3, que é um dos papéis mais fortes no mercado nesse exato momento. Nós tivemos aqui 2 candles consecutivos de queda. A gente marca a máxima com o stop na mínima. Usando o critério sempre de usar a favor da força relativa, funciona muito bem. Já bateu no objetivo na próxima entrada. Mas o que eu quero deixar bem claro para vocês é o seguinte, é que o stop é curto para um alvo longo. Então temos um payoff muito bom. Vale muito a pena os amigos estudarem. É um modelo que funciona também no gráfico semanal. A gente vai mostrar no gráfico semanal as vendas sendo feitas. Aqui, ó, recentemente nós tivemos aqui na própria ELET 3, ó, vendas bastante interessantes. Essa venda feita aqui, dois candles na compra, na venda. Um modelo que realmente sobressai muito bem, acaba aí capturando todas as papéis que estejam em forte tendência de alta, aqueles papéis que você vê que se traça uma LTA, então você vai esperar todos os recuos. Olha que beleza que foi no semanal na CROT, Então, ó, aqui foi uma belíssima entrada. Então, executou a entrada aqui, o stop nessa mínima, o alvo, a amplitude desses 3 candles projetados para cima. A própria CROT 3, olha lá, alcançou o objetivo. Próximo recuo, novamente 2 candles consecutivos de queda, a gente vai marcando a máxima. Marca-se a máxima com stop na mínima, que usando o gráfico semanal a gente coloca a amplitude desses 2 candles projetados para cima. Então aí já foi acionado e já bateu no objetivo. Um modelo que vai te ajudar em muito, principalmente naqueles papéis que estão fortes, trabalhando a força relativa e trabalhando sempre aí os papéis que estão fortes num prazo mais longo. Minha dica principal: se você não usa o conceito da força relativa, opere somente no gráfico diário esses papéis que estão em tendência de alta no gráfico semanal. Se você quer trabalhar no gráfico 60 minutos, opere somente os sinais que for dado no gráfico de 60 minutos a favor do gráfico diário. CROT, estamos em plena tendência de alta no gráfico semanal. No gráfico diário, eu não assumo os papéis que estão, os ativos que estão fazendo o sinal para venda, e sim somente os sinais de compra. E assim a mesma coisa no gráfico 60 minutos. A gente não assume as tendências de venda e simplesmente os sinais de compra. Um modelo bastante interessante que vai ajudar muito. O modelo é bem simples, espero que possa ter te ajudado. Agora é contigo. Sente na frente do seu computador, pegue um papel e uma caneta e vá selecionar aqueles 10 melhores ativos por esse setup. E se Deus quiser, você vai ter uma fidelidade, vai ter disciplina para estar trabalhando este modelo à risca, tá bom? Grande abraço e até a nossa próxima videoaula. Valeu, gente!